uma grande profissional, uma pessoa do bem, Miriam Beatriz Schneider. Tudo bem, Miriam? Bom dia. Bom dia, tudo Como é que muito vai? bem. Vou bem, viva! Bem, viva, viva! E aí, ontem você torceu para alguém na Copa, além do Brasil, ou nem para o Brasil você torceu? Nossa, eu torci para o Brasil, é claro, mas Sim. o Paraguai Foi melhor, ganhou né? meu coração. Foi muito bom ver Muito a bom, garra né? deles, né? Destronando o alemão. Sabe o que eu lembrei? Do fim da Segunda Guerra. Muito Mandamos o Japão e a Alemanha embora. Muito bem lembrado por ti. E assim, eu já falei aqui no rádio, tem que cuidar, né? A gente que é público, eu que sou muito boca grande, né? A Alemanha e o Japão, eles têm um histórico de resiliência, eles têm um histórico muito legal, o povo, né? Mas sofreram muito com os governantes, sofreram muito. O Japão, principalmente, Não, aceitou é importante também, né? lembrar essas coisas, porque o fascismo sempre destruiu os povos Então. originários. Quando a gente compartilha as ideias fascistas, você está condenando o povo àquele sofrimento. Então foi isso. Então ontem você tem, como sempre, razão ou bela Uma lembrança. brincadeirinha infame, mas não deu para não deixar de fazer. Era futebol, né? Não tem identidade aqui. Não tem. Que estão me perguntando se tem identidade, não tem, só a minha mesmo. E olha lá. Ô, professora, vamos. Agora. Você sabe que eu não torço contra o Brasil. Pronto, né? Mas também não torço a favor. Se ganhar, ganhou. Se perder, perder. Se empatou, empatou. Para mim não muda nada. Por escolhas lá atrás. É o direito meu de escolher lá atrás. E hoje eu ainda alimento essa falta de torcer pela seleção, mas não torço contra. A Regina senta em um sofá, eu sento em outro, a gente assiste, a gente comenta, nada de cornetar, tá tudo bem. Quando joga o Messi, ela também assiste e fala, legal, fala, fica na sua aí. Então, e poderemos ter um Brasil e Argentina em uma semifinal. Meu Deus. Aí vai ser difícil. Aí vai ser terrível. Eu vou torcer com todo o ódio possível contra os castejanos, por favor. Mas o Messi é o cara. Viu? Nós temos que aproveitar o Messi. O Messi, viu? O Messi é tudo de bom. Só tem coisa boa. Mas Sim, vamos lá. É verdade. Tudo de bom. É verdade. O Messi. Não tô Eu sei, discutindo. mas Brasil e Argentina Sim, então, é bem. acima do futebol. Tá bom, então é uma vamos. história, é muita história. Você não veio aqui para falar sobre isso. Você é presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, é isso? Sim, estou presidente do Conselho de Segurança Alimentar. Agora, faz alguns dias, fui eleita para a segunda gestão, né, que é a última, né? Para que serve o Conselho? Vamos começar. Você sabe que eu pergunto simples assim, mas objetivo. Para que serve o Conselho? Então, eu até fui procurar uma definição, né? Sim. Porque eu acho muito importante essa compreensão dos conselhos, porque não é só o de segurança alimentar, é de segurança, é da saúde, né? Então, a definição por lei, né, que trata-se de um órgão colegiado permanente, consultivo e deliberativo, que une o governo e a sociedade civil para combater a fome, no caso da segurança alimentar, e garantir o direito humano à alimentação adequada. Que é um tema que eu sempre falo com nossos conselheiros, que existe uma ideia de fome que ela é antiga, né? Que ela é ultrapassada. Qual que é? E que ela é muito preconceituosa, inclusive. Qual então, que é? quando você vê uma pessoa dizendo, o cara não come porque não quer trabalhar, é um arrazoado de preconceito, é um caminhão dele, né? É só querer que você consegue comer, né? A pessoa não come porque não... Né? Não, hoje em dia você tem esta fome, e adicionada a muitas outras, que são aquela fome da comida ruim que a pessoa consegue acessar. Então, a fome hoje é falta de acesso a alimento adequado. Você tem pessoas obesas, desnutridas. Que é muito grave, é muito mais grave do que parece. Você é coautora, né, de um livro, não é isso? Uhum. Você já me deu, já li faz algum tempo, foi acho que há uns 2 anos, 3 anos. 2022 eu lancei. Você veio aqui conversar com a gente. E aí você abordava esses assuntos, justamente isso. Por exemplo, vamos citar de maneira aleatória aqui. Tem gente que tem acesso a um biscoito, nada contra o biscoito. Mas deveria ter contra. Sim, mas biscoito. Aí biscoito, aí come um chocolate de qualidade duvidosa, aí não come direito o arroz, o feijão, enfim, essas bobagens, digamos assim. Não por vontade própria, porque não tem a opção muitas vezes. Eu vou isso, te dar alguns exemplos. Vai lá, você tem manda... 1 milhão de trabalhadores no Paraná que trabalham no agronegócio. Que Quanto? não tem 1 milhão? 1 milhão. É que muito. não tem alimentação adequada.
Ou seja, eles trabalham no campo, que é aquela ilusão de que no campo você come, né? A fome é maior no campo que na cidade, desde sempre no Brasil. Não é nenhuma novidade. E eles trabalham, e o salário que eles têm não lhes dá alimentação adequada. Então, agora você olha aqui em Toledo, a renda aqui em Toledo. Uma pessoa que ganha salário mínimo em Toledo e tem que morar, ela come bem? Não. Pronto. Então, você tem um jovem estudante que estuda lá no Noroeste, né? Que então ele não paga a universidade. Ai, ora pois, né? Mas ele tem que ele não paga de forma direta, mas ele veio lá de... Ele passou, ele mora lá num município muito pobre aqui perto. Não vou dar um nome, mas aqui perto, 200 quilômetros. Então ele tem que morar em Toledo para poder estudar. Ele não consegue Aí ele tem que morar. Para ele morar, ele vai ter que se empilhar numa kitnet aí, daí ele vai gastar 500, 600 reais para morar. 600, eu vou dar um preço bom para você. Daí ele arruma um emprego para estudar de noite, ele arruma um emprego de dia que ele ganha um salário, né? Então ele sobra R$1.000 por mês. Como ele come? Ele come miojo e Coca-Cola no almoço. Que ele gasta quanto para comer miojo e Coca-Cola? Coca-Cola um pouquinho mais do que o miojo, mas é pouca coisa, né? Então, ele gasta 10, 12 pila para comer. Faz a conta quanto dá isso no mês para ele. Aí ele vai comer isso uma vida inteira, porque até ele se formar, ele entrar no emprego dele, conseguir melhorar a renda, isso der tudo certo. Se não acontecer nada de errado, né? Quando ele tiver 40 anos, ele vai estar comendo melhor, né? Mas aí ele vai ter que estar comprando suplemento de cálcio, fósforo, ferro, porque ele vai estar desnutrido, porque esses dois alimentos que ele comeu a vida inteira são alimentos que não nutrem, são alimentos chamados vazios, que é o grande drama. Então, por exemplo, hoje existe todo, que os conselhos ajudam a acompanhar, o Brasil desenvolve já, agora fazem 20 anos, que foi criado o CISAM. O CISAM é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional. A ideia do CISAM é que ele seja como o SUS, que todo cidadão seja tocado pelo sistema. E enquanto isso não acontecer, o governo está falhando. A segurança alimentar é um direito que está na Constituição, lá de 88, não é uma invenção moderna. Eu sempre costumo referendar uma coisa: nós estamos num sistema em que tudo se compra. Quando você paga imposto, você está pagando serviços para o Estado, e isso, o nome disso são direitos. Então, a segurança alimentar é um direito, né? Então, o CISAM tem uma preocupação desde que forneça estrutura para os produtores produzirem a comida, que ela chegue ao prato das pessoas com qualidade, com regularidade, que as pessoas tenham acesso. Isso é uma batalha num país do tamanho do Brasil. Toledo, eu sempre falo, é uma referência. Em abril nós fomos, a Cozinha Social foi apresentar o trabalho da Cozinha Social em Curitiba, porque o Paraná hoje é uma referência. E eu gosto de dizer que o Paraná não é uma referência porque um governador, ou dois, ou um ou dois prefeitos. É porque o povo paranaense brigou desde muito, sempre, né? Eu sempre falo da cultura cooperativada. Nós até brigamos por política, mas quando o interesse é comum, a gente se junta. E é assim que tem que funcionar. Veja só, no Paraná, então, para participar, o CISAM é como... É lógico que eu estou sendo genérica. A saúde Sim. É sempre muito mais dramático, porque é muito mais caro, inclusive. Embora a alimentação seja saúde, ela é muito mais barata de chegar nas pessoas. Uma boa alimentação é prevenção, né, Miriam? Exatamente. Você reduz tudo. Mas, então, o que eu queria falar, me fugiu. O CISAM foi criado e a ideia é chegar em todos os municípios. Como que funciona? Então, o CISAM tem um volume de recursos para determinadas áreas que chamamos de políticas públicas. Financiamento à pequena propriedade, educação no campo, vai indo, né? Até chegar no consumidor final. Armazéns, distribuição, tudo é uma preocupação para o CISAM. Isso existe? Isso existe. Deixa eu te contar o melhor. Depois você conta como funciona. Então, para você usar as políticas públicas, CISAM, você tem que aderir às políticas públicas, como o SUS. Então, você adere como? Vem uma legislação, você tem que cumprir essa legislação e você recebe o recurso. Correto. É uma política pública que não tem compadrio, que não tem emenda, ela funciona. Se o prefeito cumprir as regras, ele recebe. E isso é para merenda escolar, é para alimentação, para outros tipos de alimentação. Vai cumprindo, né? E vai recebendo os recursos. É uma obrigação tanto do governo federal entregar para quem cumpriu, quanto da prefeitura cumprir as regras para receber. É muito profissional. É política pública no sentido mais estrito, né? Então,
Então... E aqui em Toledo, por exemplo, vamos lá. Deixa a professora terminar a aula dela. Ela não me controle, menino. Então, no Brasil inteiro, isso vem funcionando. Os municípios foram aderindo. E aconteceu uma coisa muito trágica durante a pandemia. O dinheiro que vinha para a segurança alimentar, não vamos entrar em detalhe. Quando em 2019 foi fechado os Conselhas, mas foi fechado por uma série de coisas que não cabe agora questionar, não dá tempo, né? Precisaria umas cervejinhas, mas foi cortado muito recurso, desde o financiamento para a agricultura familiar, logo a comida ficou cara, porque quando você não tem financiamento diminui a oferta, né? E esse recurso caiu muitos bilhões. Tá? No Paraná, o governador assumiu essa despesa, e sem fazer escândalo, sem fazer, né, assumiu. Então, os municípios, o Toledo já tem a política, o PA municipal, que é que compra a comida dos agricultores, tem o PA federal, que é o Plano de Aquisição Agrícola. Eu não queria entrar muito nessas regras, porque até eu misturo todas, né? E Toledo já desde 2012 tem. Em 2006 nós entramos no programa, aderimos completamente e tal. Posso até estar errando a data, mas enfim. E fomos funcionando. Quando veio a pandemia, o Paraná estava azeitado. Foi muito fácil distribuir as comidas. Nós tivemos problemas com fome, sim, mas não se compara a outros estados brasileiros, e não só os pobres. Né? Quando voltou a funcionar em 2022 os conselhos e o sistema foi se recompondo, o que aconteceu? No Paraná, dos 399 municípios, 370 continuaram aderidos. Ninguém desistiu, faltavam muito poucos. Agora já são 100%. Ano passado eu fiz com o pessoal do Conselho Estadual uma campanha nos municípios ao redor, falando para o prefeito, você está deixando de receber dinheiro, porque tinha prefeito que não queria. Muitos prefeitos não querem, os que não entendem, porque dá trabalho, tem que ter uma equipe que trabalha, que o Schiavinato criou essa equipe em 2006. Sim, foi quando vieram também os restaurantes populares. Isso, criou uma equipe gestora, gente qualificada para responder edital, para caçar edital, tem todo um trabalho, um comprometimento, um compromisso. Toledo sempre manteve isso e vem mantendo. Há momentos de altos e baixos, muda a gestão, troca as pessoas, o tempo passa, vem catombes, vem pandemia, mas hoje praticamente 100% dos municípios paranaenses são aderidos. Nós somos o único no país. É isso que eu queria falar. Sim. Porque quando veio aquele momento ruim, não foi que o governador tinha um fofo. Não, as pessoas foram brigar. As pessoas lutaram em todos os municípios, os agricultores, as cooperativas, porque todo mundo vende para o sistema. Claro. E o sistema funciona. E isso funcionou. Pra vocês terem uma ideia, Santa Catarina tem 30 municípios, 35 municípios aderidos. O Rio Grande do Sul, com seca, enchente, seca de novo, enchente dobrada de novo, não tem 70 municípios aderidos. Porque a sociedade, não adianta botar a culpa só no governador, né? A sociedade não entende, os funcionários públicos, o compromisso, mas isso também se repete no Nordeste. Em abril, a pergunta era, o pessoal de Brasília veio para Curitiba, reuniu a região sul, nós somos convidados, né, para apresentar Toledo e tal. A pergunta era, por que o Paraná ficou? É porque o governador é bom. No Brasil a gente sempre quer elogiar o Messi, a gente tem que elogiar as equipes. O Messi é bom. Tá? A Argentina, seu os Messi heróis, é um time comum. os heróis existem porque eles têm equipe. Lógico. Né? Ainda mais em política pública, né? As cooperativas, os deputados, as pessoas foram à luta. Então você tem um sistema, mas nós acabamos com a fome. Aquela fome dramática da pessoa famélica, ela é muito pequena no Paraná. Né? Mas existe fome sim, que é aquela pessoa que come macarrão e macarrão no almoço, não come proteína, não come as quantidades certas. Aquelas mães que têm chips em casa, que é uma reclamação, por exemplo, a prefeitura faz uma merenda escolar de alta qualidade, né? Você oferece comida nos restaurantes populares de alta qualidade, equilibrada, balanceada, e a pessoa vai para casa e tem chips. Sim. Mas para a mãe poder fazer uma comida, a mãe ou o pai, né? Para a família, para a família poder ofertar comida, você tem que ter uma estrutura que vai além do prato. Vai ter salário, ter tempo, morar perto do trabalho, que é uma questão social que, né? Os conselhos, eu falo sempre, tem o papel de ver isso, porque o vereador, o deputado, o prefeito, eles estão noutra camada do trabalho. Até porque se eles olharem as coisas
do jeito que você acabou de narrar, muitas vezes eles vão estar jogando contra eles mesmos, diante de algumas situações que você apontou aqui, da distribuição de renda. Inclusive, você falou um assunto aqui que me chamou a atenção. Aquelas pessoas que não querem que o governo interfira, né, que o Estado interfira nas coisas, não gostaram quando você disse que é uma política pública e que é preciso que o governo interfira. Como administrar esses dois lados da história? Olha, o Brasil gasta muito mais com subsídio aos grandes grupos econômicos do que com combate à fome. E volto a dizer, as pessoas pagam impostos, elas têm direito. Em tudo que você compra, por mínimo que seja, você paga imposto. E quanto mais pobre você é, mais te pesa o imposto. Né? Uma pessoa que ganha 50 mil reais e paga 27,5% de imposto de renda tem um peso no seu imposto. Eu vou simular uma rendinha básica assim, para a gente sobreviver, né? Uma pessoa que ganha 500 mil reais e paga 27,5% de imposto de renda tem outro peso na sua renda. Essa é a grande discussão. As políticas de renda mínima no mundo inteiro existem. A Escandinávia é a área mais rica do planeta e eles criaram políticas de renda mínima. Tá? A Alemanha paga um salário de 2.000 euros para todas as mães até as crianças terem 7 anos de idade. Não é porque os alemães são bonzinhos, porque eles são ricos. Não, porque a estabilidade da sociedade é muito importante para a economia continuar andando. Quando você tem crises sociais como a pandemia, tudo se desorganiza muito facilmente. Então, os países que mudaram de faixa de renda, todos eles fazem políticas sociais importantes. Ah, mas nos Estados Unidos, quando você vai lá, entende? Eles gastam 22% da renda, e os Estados Unidos são os Estados Unidos. 22% da renda, da arrecadação dos americanos vai para a Seguridade Social. Nós também gastamos 22%. Então, estudos mostram que cada real que você investe no Bolsa Família, ele gera 1,8 em arrecadação. Em arrecadação, ou seja, sobra 80 centavos para o governo. Até porque é dinheiro que se paga. O ano passado, o Marco Antônio trouxe esse ano, né, dados, 25 milhões de reais, eu não quis acreditar, circular em Toledo com o Bolsa Família. Mas esse dinheiro tem um negócio, é que as pessoas, a gente tende a pensar a economia como aquela ideia do período do ouro, que era o entesouramento, se amontou o dinheiro. Não. Entendi. E a economia financeira é o giro. Sim. Tá? Então, quando você põe um dinheiro na mão de uma pessoa que gasta aqui, ela tem o que a gente chama de efeito multiplicador. Então, é isso que eu falei de 1,8. Você compra na vendinha, que compra no cara que faz ali, que compra do agricultor dali, que vai comprar. Você tem um efeito que é muito maior, por exemplo, do que os juros que nós pagamos. Qual é o princípio? Por que nós estamos todos endividados? É porque brasileiro é relaxado. Uma vez eu briguei com um aluno há muito tempo atrás. O apelido dele era Gargamel, porque ele era um chato, né? Mas ele começou a falar mal dos brasileiros. Por que brasileiro isso? Porque eu falei, cara, tu é o quê? Chinês? Você está aqui estudando sexta-feira à noite, se matando de trabalhar a semana inteira e chamando o brasileiro de preguiçoso? O que você é? Né? Então, assim, a dinâmica da economia não é aquela dinâmica do estoque, é o movimento. Quanto mais um movimento uma economia... Mas o que eu queria dizer... por que nós estamos todos endividados? Porque nós somos preguiçosos? Não, porque os juros são muito altos. Altíssimos. Primeira coisa. Segunda coisa, nós não confiamos em guardar dinheiro no Brasil. Por quê? Porque teve pacotes aí que o governo tomou lá no passado. O mais claro foi o do Collor, né? Sim. Né? Aí você também maquia a inflação. No período militar, eles maquiaram a inflação e as coisas subiam, o salário ficou congelado. Agora respira, 11h33. Sobre isso eu falei recentemente aqui. Na semana passada, o Wagner lembra, né, Wagner? Que nós trouxemos um empresário e um funcionário público, lembra? Aí começamos a falar de inflação, porque eles vieram tratar do assunto. Tem uma palestra, salvo engano, hoje, inclusive, lá na prefeitura, que vai tratar da reforma tributária. E aí eu comentei sobre isso que a Miriam acabou de dizer. Eu era menino ainda, e a Miriam também o era, e nós ouvimos lá, a inflação neste mês 80%, 82%, mas era mentirosa naquela época. E ela continua mentirosa até hoje. Maquiada até hoje. Claro, então, mudaram o jeito nós temos uma cultura que a gente tem que comprar uma coisa para ter. Daí nós temos, esses dias saiu que eu fiquei muito ódio com a história que dizem que trabalhador brasileiro é preguiçoso, é pouco produtivo.
Isso é uma mentira. Primeiro, aí entra os 5 por 2. isso é uma mentira absurda, absurda, muito injusta com o brasileiro. Primeiro, porque quando a gente fala que o brasileiro é preguiçoso, todo mundo fala que acha que é o empregado. O pequeno empresário também é chamado preguiçoso nesse conceito. Eles dizem, é baixa a produtividade. Por que a nossa produtividade é baixa? Porque nós não temos o capital investido por cabeça como tem um alemão. Você não vê um alemão carregando mudança para cima e para baixo nas costas. Tem uma máquina. Ele é um cara que pilota a máquina e ganha um monte de dinheiro, muito mais que nós. Por que o Brasil continua crescendo? Pós-pandemia, guerras, coisa, o governo está conseguindo pagar a diferença do combustível com os lucros da Petrobras. Por que o Brasil continua crescendo? Continua pouco, mas continua crescendo. Nós estamos tudo se queixando, reclamando, com minha meia boca, como ele falou, porque os juros são muito altos. Então, a gente trabalha o dobro para pagar o juro. A gente paga o juro e continua crescendo. E o brasileiro diz que o brasileiro é vagabundo, como se fosse chinês. Ah, não, eu sou Schneider, eu sou alemã. Vai lá para você ver se você acha que um cara da alemã. Não é assim. Né? O brasileiro trabalha muito, trabalha mais que os outros, porque a gente tem sempre mais trabalhos. A gente trabalha no trabalho, a gente trabalha em casa, a gente faz um bico, a gente vende uma coisa, estuda fora de hora. Vai ver se um alemão faz isso. Um pessoal da Escandinávia lá, que tem uma renda altíssima. Quando estuda, estuda. Quando trabalha, trabalha. Quando o cara estuda e trabalha, ele está fazendo 3 jornadas, está fazendo 2 jornadas de trabalho. Né? Isso conta. Mas no Brasil não conta, porque nós trabalhamos muito e não damos valor. Quando eu fiz meu doutorado, as aulas eram em janeiro, lá em Florianópolis, os professores eram espanhóis. Uma parte da disciplina foi feita aqui. E alguém falou que o brasileiro era vagabundo. Ele falou, olha, parou a aula, ele era um coronel aposentado, tinha sido paraquedista na ditadura Franco. Então imagina que pessoa calma que ele era. Ele trancava a porta da sala. Ele dizia assim, quando alguém falou isso, era um advogado, por exemplo. Quando eu cheguei no Brasil, era meio-dia. Tinha gente em cima da laje trabalhando e estava quase 40 graus. Na Espanha, aos 35 para a obra. Vocês estão aqui em janeiro. Sabe quando um filho meu vai para a escola em janeiro? Nas férias, que lá no caso é agosto, né? Nas férias de verano? Nunca. Vocês não são vagabundos, vocês pensam que são escravos. Eu nunca esqueci esse detalhe. E era um espanhol dizendo isso, não era? Ele era espanhol, tinha lutado nos kibbutz árabe, Israel, tinha uma história de vida brutal, assim. Ele dizia, vocês trabalham muito e não dão valor para o trabalho, porque vocês têm a cultura da escravidão, em que a pessoa tem que ser escrava e tem que agradecer por ter comida. Né? Mas voltando à comida, né? Nós vemos aqui para falar de comida. Ixi, eu já viajei aqui na conversa. Sim. Já queria falar da escala 5 por 2. Mas, eu acho mais importante, em Toledo, com a nossa estrutura de renda, eu e tu, assim, fofoletes como somos, a qualidade da comida é muito mais importante. O que se come? O que se come numa lanchonete? Pois é. Você gasta um rio de dinheiro e come o quê? Depois está com o fígado duro. Nossa. Você tá com Ainda bem que tem a Real Farma. Aí você precisa de um monte de remédio para desentupir tudo que entupiu, né? E isso é cultural. Então, a merenda escolar, ela não serve só para a criança não ter fome. Eu nunca me esqueço do Schiavinato com lágrima nos olhos, e ele não era um homem de ter lágrima nos olhos. Não, Schiavinato não. Contando que eles entregavam um pão e um café de manhã para as crianças na escola em 2008, 2010, para as crianças não estarem com fome até as 9 da manhã. Corria uma lágrima, porque a gente entende o que é fome, qualquer pessoa entende, né? Mas aprender a comer direito, a escola tem parte nisso. Ah, não, eu ensino é dever ensinar em casa. Não. Porque quando a mãe trabalha o dia inteiro, estuda de noite, ela tem tempo para fazer comida para aquela criança? Não. Né? A gente precisa pensar em sociedade, porque esta criança, no futuro, vai ser um adulto doente, que nós, enquanto sociedade, vamos ter que sustentar. Que não vai poder contribuir para a sociedade, que não vai poder dar a sua parte, que não vai poder ser feliz completamente, porque tem lá uma pressão alta desde os 25 anos, tem um colesterol que entupiu o caminho com 18, 19 anos. Eu sou uma gordinha muito feliz, porque eu nasci no campo, sempre fui gordinha, nasci com 4 quilos, 5 quilos, sempre fui gordinha, mas jogava futebol, jogava caçador, ia de bicicleta para Vila Nova na aula. A semana passada fiz os exames,
Colesterol em 38, morra. Minha pressão é 8/12. Eu sempre fiz esporte, mas eu sou uma privilegiada. Eu sei que eu sempre tive tempo, que se eu não faço é porque eu não quero, que eu tenho uma constituição física, mas eu estou num lugar da sociedade que me permite. Mas eu preciso que todos tenham isso para que eu viva melhor. Porque um sistema de saúde caríssimo, porque as pessoas são doentes, afeta o resto da economia. Né? Por outro lado, a alimentação saudável, o primeiro que sente quando você produz alimentação saudável é o agricultor, porque ele ingere menos veneno, ele tem uma qualidade de vida muito melhor, né? E a cadeia toda ela se repete. Então, os conselhos... Então, como funciona o conselho? Tem representantes do setor público, que nós chamamos de chapa branca, né? E tem representantes da sociedade civil. Seria importante as pessoas conhecerem e relatarem problemas. Olha, tem um grupo de idosos ali que está isolado, que não, as pessoas vão se fechando, né? A comida deles, né? Tem lugar que tem as crianças com problemas, tem no restaurante servindo comida estragada, tem... É o conselho que tem esse papel, porque nem dá sempre para a vigilância ver tudo, né? Então, é a participação da sociedade. A gente está aqui para ouvir, né? Algumas coisas a gente consegue resolver, as outras eu sigo tentando. Mas em toda... Eu tenho sempre o Jairo que vem aqui, né? Em relação à saúde. É tudo uma luta. Jairo Chornak. Porque a gente sempre acha que Toledo é perfeita. Não existe vida em sociedade perfeita. Não existe lugar perfeito. Não existe, porque o ser humano tem suas fragilidades, tem pessoas doentes, tem pessoas com problemas psiquiátricos, tem pessoas que foram tocadas pelo vício, né? Que é uma construção social, né? Eu sempre digo, porque maconha, porque droga, né? O álcool, a gente ensina as pessoas a usarem e ninguém é punido, não é? Correto. Mata mais que qualquer outra droga. E a gente festeja. Tá uma preocupação agora porque os jovens estão usando menos álcool, né? Reduziu muito, todo mundo indignado. Porque os bares vão fechar. Peraí. Até por culpa do Paraguai, né? Do Monjaro. Não, mas é um fenômeno mundial, não é só um Monjaro barato. É que eu tenho que aproveitar o dia, né? Paraguai ganhou uma... Sim, eu vi a piadinha. Monjaro barato e vencendo a Alemanha. Isso aí, foi muito bom. Isso é muito preconceito. Mas você sabe que a sua narrativa é legal, a gente não tem muito mais tempo, ficaríamos 1 hora, 2 horas, mas a gente tem que seguir na conversa. Por exemplo, dia desse eu estou seguindo o pessoal do UOL, o site UOL, né? Eu sigo algumas. E aí um dos jornalistas lá, não vou lembrar o nome dele agora, meteu o pau na Cazé TV e nas bets, né? Aí eu, como sou geminiano, eu falei, viu, nós estamos no mundo capitalista, Brasil é capitalista, tem jogos oficiais, né? No caso, legalizados. Viu? O problema é muito maior do que isso, né, professora? Ver o Luciano Huck distribuindo esmola e fazendo propaganda de bets, para mim, é uma afronta. Certo. É um desaforo. Então. É uma falta. Então, nós não podemos ir num cassino porque o Jânio Quadros não quis. Agora a gente leva o cassino para dentro de casa. Parece que um presidente disse isso, mas é verdade. Né? Quer dizer, eu não jogo, eu não tenho paciência para jogo. Assim eu sou muito briguenta para jogo, não tenho paciência, nem na canastra eu tenho paciência. Mas não, é que a minha observação é assim, que no Brasil tenta-se proibir coisas ou tenta-se criar fatos novos em cima de coisas que me parece que não haveria necessidade. Entrar naquela coisa da liberdade do indivíduo, né? Mas então a liberdade tem que ser para todos. Isso. Então, se eu sou livre para não sei o quê, o drogado também é. O que tem fome também é. Por aí, a droga, né? Então, se eu sou... ninguém vai fazer apologia à droga, mas assim, já existe uma determinação em uma certa quantidade de maconha, uma certa quantidade de cocaína, em que o cidadão... maconha, sim. Não, a cocaína não, me perdoe, eu errei. A maconha, ele tem o livre arbítrio de consumir, é um consumo, entendeu? Tá, agora passou disso, aí é tráfico, aí é outro papo. Não, eu acho que vários países do mundo já aboliram essas proibições e as experiências são distintas. Eu só acho que a gente tem que deixar de ser hipócrita e saber que o tráfico dá mais dinheiro do que legalizar. É por isso que não se legaliza. É igual o jogo. Exato, é igual o jogo. Mas eu queria só, não sei quando que vai terminar, eu queria lembrar uma coisa bem importante. Já tinha terminado. Eu queria lembrar uma coisa bem importante. Vai. Segurança alimentar, segurança pública, educação, saúde, são direitos porque o Estado cobra impostos para prover isso. Então, o Estado tem, toda vez que eu tenho um direito, o Estado tem uma obrigação.
Não é um favor, não é caridade. A pessoa, ou aquela além da família dela, ou aquele contexto social, pagou impostos. Então, se está na Constituição, se é lei, não vale discutir moralmente. Entendeu? Então, eu tenho direito, eu sou aquela que diz o seguinte, na rua eu faço o que a lei manda, só o que a lei autoriza. Dentro de casa eu faço o que eu quiser. Eu acho que a liberdade do cidadão é isso, desde que não descumpra a lei. Eu não posso bater em ninguém dentro de casa. Né? Tá certo. Não posso, desde que descumpra a lei. Né? Então, assim, eu queria lembrar que segurança alimentar é um direito do cidadão e um dever do Estado. E ela vai da quantidade necessária à qualidade. A qualidade dá muito trabalho. Você tem que ofertar ela lá no campo, você tem que fazer ela chegar digna, você tem que manipular ela dignamente, você tem que preservar ela dignamente. E o complexo agroindustrial, Batista, que é aquele complexo que vai lá da patente do veneno até entregar os chips no pacotinho dentro da sua casa, ele é muito poderoso. Ele é mais poderoso que a indústria automobilística, ele é mais poderoso, né? E ele conseguiu convencer as pessoas no mundo todo. As pessoas não querem se vacinar porque o sistema convenceu, não sei do quê. Pois o complexo agroalimentar convenceu as pessoas que o alimento não é um direito. Todos os povos da humanidade, historicamente, tem estudos enormes mostrando isso. Quando um rei, o imperador, o pajé, pode dar o nome que quiser, não conseguiu prover mais comida, ou lhe cortaram o pescoço, ou aquele povo sumiu. Aquele povo desaparece, é tomado pelo outro ou morde. Só sobreviveram os povos que garantiram primeiro, de manhã cedo, a primeira coisa é comida. É a nossa sociedade que acha que isso não é a primeira coisa. Não, primeiro é o carro, a prestação do carro. Não é. É um direito. A gente discute mais segurança pública que segurança alimentar. De que adianta não ter ladrão no meu bairro se eu não tenho o que comer? Se tiver ladrão, eu dou pouca bola. Se eu tiver com fome, eu viro um. Automaticamente. Né? Então, assim, a segurança alimentar é indispensável à sobrevivência das sociedades. E preconceito não vai resolver nada. Professora, já acabou nosso tempo, só preciso fazer uma observação, então, segundo a IA aqui, ó. No Brasil, nenhuma quantidade de droga é legalizada ou liberada. O porte para consumo próprio continua sendo um ato ilícito. Porém, vamos lá, a legislação 11.343/2006 determina as seguintes regras e definições ou distinções. Critério do STF, o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, estabeleceu o parâmetro de até 40 gramas, tá? Ou 6 plantas fêmeas para presumir que o indivíduo é usuário e não traficante, caso da maconha. Consequências, quem foi flagrado com essa quantidade não comete crime passível de prisão, mas sofre sanções administrativas, tá? Então, basicamente é isso. Ninguém aqui está fazendo apologia à droga, aquela coisa toda, tal, mas enfim, é só para vocês saberem que é o que diz a legislação brasileira. Posso fazer um comentáriozinho sobre preconceito? Deve. Porque é para extrapolar para outras coisas. Essa semana eu vi num desses... Vou apanhar depois, mas vamos. Sim, eu vi num desses sites de fofoca da cidade, estavam falando dos pedintes, dos mendigos que estão ficando em alguns, né? Enfim. E daí uma pessoa escreveu assim, essas pessoas estão aí porque não querem trabalhar. Sim. Ai, isso me dói tanto. Aí eu escrevi, se eu lhe apresentar uns, você dá emprego? Você dá emprego para uma pessoa que não tem onde dormir, não tem onde tomar banho? Vocês imaginam do quanto ela me xingou. Mas para vocês verem como o preconceito é uma coisa que não pensa o contexto, né? Uma pessoa que hoje em dia é andarilha em Toledo, que é mendiga em Toledo, não sabe como funciona o restaurante popular. Não sabe o que é um cadê único, não sabe ou não tem condições cognitivas de entender. Ela é uma vítima de todo um contexto histórico que nós não conhecemos. Então, sentar e julgar é sempre muito mais prático e bem covarde. Fazer alguma coisa que é o que os nossos pioneiros faziam, que é que a nossa história cooperativada ensinou, é diferente, tem compromisso. Então, a gente paga imposto para o Estado fazer, eu sempre digo. Eu exijo que o Estado faça. Você tocou algo importante. Eu pago imposto para o Estado fazer, porque eu sozinho não vou salvar todos os mendigos, mas eu pago imposto para o Estado fazer. E tem estrutura. Existem situações que a pessoa é doente, né, né, realmente doente, os esquizofrênicos. Ela não aceita o tratamento. Mas ainda assim há condições, porque nos países desenvolvidos se cria condições. Porque primeiro tinha que ver o ser humano.
e não o julgamento. O ser humano é diferente dos animais porque a gente tem a capacidade de se pôr no lugar do outro. Quando a gente se senta julga, a gente fica igual a quem? Sim. Então, era isso que eu queria dizer. Né? Eu ia abordar outros assuntos com você, mas algo que chamou a atenção também aqui é isso. E que é difícil eu falar, porque aí já me taxam de esquerdista, esquerdopata, PT, outras coisas aradas, que estou muito preocupado, não tenho dormido, estou numa tensão danada por conta disso. Gente, o que a Miriam comentou é isso. Se o modelo nosso de governo é esse que está aí, cabe a esse governo, modelo que está aí, seja de direita, de esquerda, centro, dar a contrapartida. Simples assim. Tá lá na lei. 88, ainda era fim do regime militar, estava todo mundo assim. Lá, todo mundo concordou. Não é invenção recente. Tá Miriam, obrigado pela aula.